Fala galera do canal, acompanhamos aqui direto do Arruda a vitória do Santa diante do Souza por 2-0. Uma vitória tranquila. Santa Cruz que teve a maior posse de bola no primeiro tempo, o segundo tempo diminuiu um pouco as ações, porém um jogo tranquilo aqui para o torcedor que veio para o mundão do Arruda. Tricolor inclusive começou dominando as ações no primeiro tempo, é tanto que chegou rapidamente ao gol, logo nos primeiros minutos de jogo, os primeiros 15 minutos de jogo. A gente vai contar essa história para você, mas antes eu peço para que você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, Tricolor, se inscreva, minha amiga torcedora do Santa, meu amigo torcedor coral, se inscreva aqui no canal, ative os sininhos para as notificações, você também pode nos seguir nas redes sociais e ser membro do nosso Multiplay. Não esquece também de dar o like, dar o joinha para esse vídeo aqui com os melhores momentos a partir de agora na tela para você. Santa Cruz que começou dominando nos primeiros minutos de jogo e logo aos 15 minutos um pênalti a favor do Santa Cruz. E aí o árbitro da partida, o Josué Reis de Jesus Júnior da Bahia, não hesitou, marcou pênalti. Thiago Galhardo nem fez cerimônia. Pegou a bola, pegou a branquinha, goleiro de um lado, bola do outro. 1-0 Tricolor do Arruda logo nos primeiros minutos de jogo. E aí não demorou muito para o Santa chegar no segundo gol. Santa atacando muito pelos lados. A equipe do Souza não oferecia perigo até tomar o segundo gol. E o Thiaguinho fez 2-0 aos 23 minutos do primeiro tempo. Santa 2, Souza 0. Bem diferente do que foi o jogo lá em Souza, no interior, no sertão paraibano, onde o Santa Cruz acabou a duras penas vencendo o jogo e tomando uma pressão enorme. Só que aí, quando o jogo estava 2-0 e que o Santa já estava dominando as ações, eis que o Souza passou a gostar um pouco mais do jogo e passou a arriscar com descidas muito perigosas, principalmente com o Diego Ceará, com o Luiz Henrique. Imediatamente, logo após o segundo gol, o técnico Tardelli Abrantes, ele tirou um jogador e colocou mais um volante. Ele tirou o Ian Augusto, que inclusive colocou uma bola na trave. Antes dele colocar essa bola na trave, ele teve também uma boa chance, uma descida boa e perigosa pelo lado do Souza. Depois, Santa deu um vacilo numa saída errada do Felipe Alves, acabou gerando um contra-ataque para a equipe do Souza pela esquerda. E aí o Ian Augusto colocou a bola na trave, pegou cara a cara de frente para o gol, mas não acertou o chute, a bola bateu no travessão, voltou, e aí a zaga do Santa espanou para fora. Então, ele foi imediatamente substituído pelo Nathan Silva, ainda no primeiro tempo. Mas o Souza, se contarmos nos dedos, 2 ou 3 descidas perigosas para esse jogo. Santa Cruz não. Sempre articulado, com o Gabriel Galhardo articulando ali as jogadas, encostando a bola para o William Júnior. Gabriel muito seguro também na defesa, ajudou bastante a defesa do Santa Cruz. E no primeiro tempo só tivemos realmente essa saída errada do Felipe Alves, que depois o torcedor acabou que entendendo a situação, houve um misto de vaias e aplausos ali para o jogador. No intervalo de jogo, nós temos essa imagem para você. Felipe Alves veio até um camarote que foi colocado aqui atrás da barra, uma promoção para o sócio torcedor coral, e ele acabou tirando fotos, fazendo selfie e abraçando aqui o torcedor coral sem nenhum tipo de animosidade. Ao final do jogo ele falou, a gente vai ver já como é que foi essa fala do Felipe Alves sobre aquela saída. E aí veio o segundo tempo. Segundo tempo aí o Santa diminuiu bastante o ritmo. O Santa acabou que perdendo muitas chances de gol, né? O ataque já não era tão veloz assim. Logicamente a correria do primeiro tempo tirou esse ímpeto do segundo, essa velocidade do segundo, e o Marcelo Cabo, como sempre, fazendo algumas mexidas para dar um pouco mais de velocidade ao time do Santa nesse segundo tempo. É tanto que as alterações, já vou passar aqui, ele tirou o Totti, colocou o Yuri Ferraz, ou seja, para dar velocidade nas laterais, tirou o Vinícius Silva, colocou o Rodrigues, aí é uma substituição natural, de lateral para lateral. O Gabriel Galhardo saiu sentindo a coxa direita, e aí entrou
o Lucas Bessa, tirou o Balotelli e entrou o Jonathan Paulista. E lá na frente ele tirou o Thiaguinho e colocou o João Pedro. João Pedro para justamente concatenar um pouco mais essas jogadas no meio e o Santa tentar chegar um pouco mais no ataque no segundo tempo. Mas aí foi o Souza realmente que tentou botar uma pressão, mas aí acabou que esbarrando tanto na defesa, principalmente até a saída do Gabriel Galhardo muito apoiador ali na zaga, como também na própria defesa tricolor, com o Eurico, com o Matheus Vinícius. Já o técnico Tardelli Abrantes, ele tirou o Irã, colocou o Wellington Nunes, tirou o João Rafael, colocou o Jackson, o Ebert saiu para a entrada do Jacaré, Jacaré inclusive arriscou uma bola no segundo tempo, tirou o Diego Vieira, colocou o Ciro Henrique já no finalzinho, o Ian, eu já tinha falado dele, o Ian Augusto saiu para a entrada do Natan, e ali era justamente para fechar a casinha, para evitar que Santa Cruz tivesse um placar maior, e ficamos nisso. Santa 2, Souza 0. Este resultado deixa o Santa isolado na classificação geral da Série D, como líder do grupo, foi a 22 pontos, e uma marca histórica para o Santa Cruz em campeonatos brasileiros. O Santa, com os jogos realizados dentro do Arruda, passou a meta dos 100 mil torcedores. Santa precisava de pouco mais de 16 mil, colocou na tarde e noite de hoje aqui no Arruda, deste domingo, 16.903 torcedores, o que gerou uma renda de R$ 404.910. 16 mil, público muito bom, mas poderia ser um pouco melhor. Mas, logicamente, que tem as festividades do São João, tem também a questão da biometria facial, mais de 21 mil torcedores fizeram a biometria facial e nem todos estiveram aqui, dá para ver até pelo placar. Mas aí a gente tem festividades juninas, São João no interior do estado, pela manhã e no final de semana foi meio que chuvoso, apesar de não ter chovido neste domingo, então isso acabou afastando um pouco o público. Vi muita gente lá fora tendo problemas ainda com a biometria facial. Vamos ver se no decorrer dos próximos dias o Santa faz esse ajuste e o torcedor consegue entrar com tranquilidade aqui nas dependências do Mundão do Arruda. Eu prometi, então vamos ouvir o Felipe Alves, goleiro do Santa Cruz, falando dessa saída de bola que teve no primeiro tempo, aquele mix de vaias e aplausos e, logicamente, falando do resultado do jogo. Roda aí. O modo gol seria a responsabilidade 100% minha. Eu trabalho dessa forma, eu jogo dessa forma e eu não vou fazer dentro de campo porque eu não faço nessa semana. Então, tudo que eu faço é treinado. Eu sou ser humano. Vai ter dia que eu vou acertar, vai ter dia que eu errar. Mas eu tenho todo o apoio dos meus companheiros, do meu treinador, do meu preparador do goleiro. Então, quando você faz aquilo que treina, a chance de dar certo é muito maior. E como você mesmo citou, são inúmeras as vezes que sai dali da jogada trabalhada com chance de gol e às vezes até em gol. Hoje teve uma que eu errei e a bola foi na trave. Quando você está no caminho certo, até quando você erra, as coisas acabam dando certo. Mas como eu falei, não é que eu não devo explicação, pode soar como arrogância e falta de humildade, não é isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quem é torcedor de verdade, que vem para torcer e incentivar, eu não preciso de dar explicação, porque quem quer explicação com relação ao que aconteceu hoje são os caras que vão aprontar a maldade, falar mal, mesmo estando tudo 100% certo. Então, como eu falei, a minha falta de explicação é sobre isso. Quem vem aqui para maldar e para vaiar e para fazer mimimi em cima dessas coisas que acontecem, se a gente ganhar de 10-0, ele vai achar um motivo para falar besteira. Então, eu estou extremamente tranquilo, estou feliz pra caramba aqui no Santa Cruz, estou vivendo um bom momento diante da minha equipe, como você mesmo citou, a gente é líder de uma competição dificílima e a gente tem certeza que vamos descansar muito bem agora para a gente voltar para a próxima etapa, sabendo que a gente vai ter que ser um time ainda melhor para a gente poder alcançar os nossos objetivos e no final do ano estar comemorando, quem sabe, o título ou acesso à Série C. Felipe, você falou rapidinho aqui sobre a questão de apoio e deu para perceber durante o jogo, antes do segundo gol, que o Gabriel Galhardo, ele chamou a atenção da torcida ali quando começaram ali a umas várias. Isso mostra também esse apoio que você falou e essa união entre vocês, né? Como eu falei, cara, o apoio ele é mútuo, todo mundo confia em todo mundo, não é porque um ou outro vai, como eu falei, quem vai vir aqui, se o time ganhar de 10-0, quem vem aqui pra vaiar, ele vai continuar vaiando estando 10-0. Essas pessoas, como eu falei, não tem opinião que importe, pai, importe a vaia que eles vêm aqui pra fazer. Eu tô extremamente tranquilo, feliz, como eu falei, o time tá de parabéns por estar líder da competição. E agora vamos acompanhar a entrevista coletiva do técnico Marcelo Cabo, falando dessa vitória do Santa 2-0 diante da equipe do Souza, mais líder do que nunca do Brasileirão Série D na classificação geral, hein? Não é só no grupo A3, não. Roda aí o professor falando. Que você fizesse uma análise do que foi o seu time no primeiro tempo, né, que teve um domínio absoluto, construiu o placar que poderia ter sido maior pelo volume de criação de jogadas, chances desperdiçadas em relação ao segundo tempo, que me pareceu um pouco apático, até um colega nosso que
comentou de que o termômetro da torcida é o que se vê dentro de campo. Teve momento no segundo tempo que estava um silêncio, parecia jogo de tênis. Queria que você falasse sobre esses 2 tempos na partida do Santa hoje. A gente fez os primeiros 25 minutos avassalador, né? A gente poderia, sem sombra de dúvida, com todo respeito ao Souza, ter feito 3-4-0. Tanto era a imponência do nosso jogo, tanto que a gente estava... Tudo aquilo que me faltou no jogo do Ferroviário, eu trabalhei muito a semana para que a gente pudesse ter hoje no jogo do Souza. É jogar no campo do adversário. Então, a gente fez 25 minutos de como eu treinei a semana toda. E aí a gente faz 2-0, com caixa para fazer até 3-4. E aí, cara, futebol não é uma coisa assim que a gente mexe no botão para lá e para cá. Eu falei isso com eles no intervalo. A gente ali, depois dos 25, 30, a gente desconcentrou. E aí eles tiveram bola parada, eles tiveram transição, coisa que a gente não tinha permitido até os 25 minutos. Mas o futebol é assim, é difícil você, 90 minutos, ter a mesma rotação, ter o mesmo nível de concentração, a mesma intensidade em 90 minutos, é muito difícil. Eu tento, eu cobro, eu puxo, eu venho no intervalo e falo com eles que a gente precisava fazer um segundo tempo, como a gente fez os primeiros 25, e existe essa cobrança interna. Mas a gente joga um esporte, que é um jogo de futebol. Então, se faltar alguma coisinha, é igual o carro. Se faltar um fusível, o carro não anda. Se faltar intensidade, diminui. Se faltar concentração, diminui. Se parar de pensar o jogo, diminui. Eu vou falar alguns fatores aqui que, se faltar a gente não consegue fazer os 25 minutos que a gente fez. Por isso que é difícil você fazer isso nos 90 minutos. E fizemos 2-0, fomos para o intervalo, voltamos com a ideia de repetir o que a gente tinha feito no primeiro tempo. Infelizmente não conseguimos. Mas em nenhum momento tivemos jogo descontrolado. O jogo estava controlado. Não foi da maneira que foi o primeiro tempo, mas no segundo tempo tivemos chance de ampliar, né? Até de fazer o 3-0, o 4-0. Mas em nenhum momento a gente perdeu o controle do jogo, que é uma coisa muito importante. Principalmente quando você chega em casa. Seja contundente, seja organizado, mas não perca o controle do jogo. O perigo de jogar em casa é quando você perde o controle do jogo. E aí, se a gente for contextualizar 2 tempos, fizemos 2 tempos distintos, sim. Um primeiro tempo de excelência e um segundo tempo bom. Mas eu, como treinador, tenho que olhar o macro do jogo. Ganhamos 2-0 numa equipe que no jogo passado ganhou do América de Natal. Controlamos o jogo, tivemos controle do jogo. E aí a gente perde alguns fatores desses que não dá para a gente fazer os 25, 30 minutos do primeiro tempo em todo o jogo. Mas eu saio satisfeito, porque a gente termina um jogo. Eu vou pontuar, aproveitar a pergunta do companheiro, pontuar para vocês. Uma coisa que me incomodou o jogo passado foi os 3 gols que tomamos. A gente havia tomado só 3 gols na competição. E voltar a não tomar gol era uma grande meta que eu tinha nesse jogo. Trabalhei muito essa semana para mim. Não tomar gol. Tentar começar o jogo ali nos 20, 25, 30 minutos, definir o jogo e depois controlar o jogo. Conseguimos. Conseguimos manter a liderança da competição. Somos líder geral da competição, com 64 participantes, somos primeiro. Temos 82% de aproveitamento dentro de uma competição árdua como é a Série D. 9 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Eu acho que o nosso torcedor vai passar esses 15 dias muito feliz, leve e alegre. Que esse presente todo desses números que eu dei é para o nosso torcedor. Então, assim, Santa Cruz, sob meu comando, vive um momento bom. E vou dizer por quê. Nós tivemos uma adversidade contra uma boa equipe fora de casa e não acusamos o golpe. Eu falei para vocês na minha coletiva que lá no vestiário mesmo a gente tinha revertido isso. O mental dos jogadores, que os jogadores responderam. Então, cara, é um momento ímpar que o Santa Cruz vive, né? Pé no chão, muito trabalho, muita humildade. Creio que continuamos evoluindo, né? O nosso ataque, todo jogo faz gol, e diversifica, ou é um, é outro. E a gente tem margem ainda para crescer. Marcelo, boa noite. Boa noite. Eu queria que você pudesse falar um pouco como é que vai ser esse trabalho agora, uma vez que o jogo só vai acontecer no dia 29, né? Contra o Central, ou seja, vai ter folga, reapresentação só na quinta, e aí vai ter um tempo para treinar e
Querendo ou não, você pode perder até esse ritmo de jogos semana a semana. E a outra pergunta é relacionada ao goleiro Felipe Alves, porque chamou a atenção hoje no jogo, ele acabou errando ali uma saída, o atleta finalizou na trave, só que o Gabriel Galhardo, em um momento do jogo, principalmente quando o Santa estava levando ali uma pressão, a torcida meio que queria pegar no pé do goleiro e ele olhou para a torcida e cobrou que, não, vamos apoiar, vamos ajudar, e na sequência o gol saiu. Queria que você pudesse falar sobre esse apoio ao goleiro, como é que está o grupo, e relacionado a esse tempo aí que vai ter agora para treinar sem jogo, uma vez que o jogo só acontece no dia 29 contra o Central aqui no Arruda. Obrigado. Nós temos 15 dias, né? Vamos dar 3 dias de folga para os atletas. Isso nem na questão do DM não é problema, porque a gente tem um DM zerado. É uma questão mesmo para recarregar as baterias, desopilar. O cara desconectar um pouco dessa pressão que eles sofrem o dia a dia, todos os dias. E grato a Deus por a gente poder dar essa desconectada no momento que a gente vive. Mas já conversamos, já fizemos reuniões, sabemos da nossa responsabilidade. Hoje a gente é líder geral, líder da chave, e o que a gente almeja no final do túnel. Então, assim, eles são muito responsáveis, eu confio muito nesses atletas, e foi conversado. Então, é um momento exato, é um timing no momento certo, de dar essa desopilada, esses 3 dias, para que a gente recargue essas baterias e eles voltem mais recarregados, com a bateria mais cheia, para a gente continuar o trabalho. Acho que a pausa foi no time certo, assim, sabe? E foi no momento que a gente está vivendo um ótimo momento. Mas isso já foi planejado, isso foi conversado, todo o planejamento já foi feito até o final dessa fase de grupo, e a gente, né, senta no departamento, faz o planejamento, vamos executando, e graças a Deus tem dado certo. Cara, a gente se preocupar com o Felipe, que ele erra um passe, né? Eu peço só tranquilidade a todos, porque até o nosso torcedor falar, o Felipe é o cara que mais nos ajuda na construção de jogo. Claro que ele vai errar. O cara, desde o dia que o Felipe chegou aqui até o dia de hoje, são 9 jogos. Vamos ver, eu não tenho esses dados. Quantas vezes o Felipe pega na bola no jogo? Foi talvez a primeira ou a segunda vez que ele errou. E sabe o que eu falo para os meus jogadores? Quando a gente usa muito a saída com o goleiro, vocês são testemunha disso. Quando errar, dane-se, corre atrás da bola. Dane-se, corre atrás da bola. E a atmosfera é tão boa que quando ninguém consegue interceptar, ela bate na trave e sai. O momento é bom. Sim, eu não vou deixar, porque o Felipe errou uma bola, deixar de fazer aquilo que já nos ajudou muito, que já até transformou em gol, né? Então é ter convicção. O Felipe é um goleiro experiente, é um pilar dentro do nosso grupo, dentro e fora de campo, e tem minha total confiança para continuar fazendo. Marcelo, boa noite, parabéns pela vitória, prazer em revê-lo. No jogo da ida contra o Souza, o segundo tempo, o Souza foi bem mais dominante e o Santa segurou o ímpeto lá, principalmente com a defesa, e segurou o placar e trouxe a vitória para Recife. O que é que mudou do jogo da ida para esse jogo da volta? A gente viu que o Souza atacou menos. Você se preparou para esse segundo tempo, para que o Souza não pudesse ter aquela velocidade? Vi que você também explorou muito as laterais para ganhar um pouco mais de velocidade no segundo tempo. E aí eu vou voltar a uma pergunta também, aproveitando, sobre o Renato. Você tinha dito na última coletiva que pretende promover a estreia dele contra o Central, se ainda pensa em fazer isso. Sim, quanto ao Souza, jogar lá em Souza é muito difícil, né? Eu acho que, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro só nós ganhamos, e se eu não me engano, só nós fizemos gols nele lá. Você vê quanto é difícil jogar com o Souza. O Souza não jogou mal hoje, a gente que não deixou o Souza jogar, porque o Souza é uma boa equipe, é campeão estadual. Você vê quando eles conseguem, quando a gente desconcentrou um pouco, eles conseguiram fluir o jogo. Então, assim, não foi demérito do Souza hoje, foi muito mérito do que a gente treinou a semana toda para não deixar o Souza jogar dentro da sua percepção de segundo tempo. A minha ideia já era marcar pressão alta, tirar já a pressão lá no tiro de meta. Trabalhei bastante um perde-pressiona para que a gente roubasse a bola no momento seguinte da perda, para que a gente pudesse ocupar mais tempo o campo deles defensivo, e a gente sofreu muito pouco por causa disso. Então foi mérito dos atletas, mérito do trabalho diante de uma equipe que sabe o que faz com a bola, tem o seu jeito de jogar, uma equipe que não tomou gol ainda dentro de casa, venceu o América no último jogo e venceu com volume. Eu vi o jogo para poder analisar o meu jogo. Então, assim,
Porque às vezes a gente, né, analisa só foi 2-0, fez 2-0 muito rápido, poderia ser 4-5. Não, é um adversário muito difícil, muito árduo. Entendeu? A gente fez os gols como a gente quer sempre fazer em casa, fazer logo os gols, controlar o jogo e sim buscar ampliar, como já aconteceu outras vezes. Então, assim, foi uma semana bem legal de trabalho, né? A gente precisava dar uma resposta rápida diante da derrota para o Ferroviário e essa resposta aconteceu hoje. Tivemos performance, tivemos resultado, liderança. Isso é um bom momento que a gente vive, mas muita atenção, sempre ter a guarda alta, o sinal de alerta ligado, pé no chão, humildade e trabalho, que o objetivo maior está no final da competição. Marcelo, tudo bem? Boa noite. Perdão, Renato. O planejamento do Renato é a estreia diante do Central, tá? Renato, a gente tem um trabalho muito integrado, todos os departamentos, correto? Então, assim, a gente precisa trazer o Renato, potencializar a dele e ele decolar até o voo de cruzeiro. Não adianta a gente recalcular a rota com ele. Então, a opção minha e do departamento todo é organizar essa entrada dele, paulatinamente ele ir evoluindo, crescendo, para que o Renato chegue aí a voo de cruzeiro aí 100%, daqui a 2, 3 rodadas ele já esteja nesse 100%. Boa noite, Marcelo. Acho que foi depois do jogo contra o Central lá em Caruaru que eu perguntei a você sobre se você tinha achado um time ideal. Você disse que sim, já tinha uma base e ia fazer mudanças pontuais. E uma dessas mudanças pontuais nos últimos 2 jogos foi na lateral esquerda, com o Vinícius Silva. Eu queria saber se você ainda tem dúvida na lateral esquerda, se já tem um lateral definido. O que é que você tem achado das partidas do Vinícius e ter o grau de pressa ou não na contratação de um outro jogador para a posição? Pressa para contratação eu tenho sempre. Todo bom jogador é bem-vindo no Santa Cruz. Sempre falei de outras oportunidades. A gente está sempre atento ao mercado. Contratações, até o último dia de inscrição, a gente vai estar atento ao mercado, esperando que venha aquele jogador que possa acrescentar, como o Renato, que venha agregar esse bom grupo que eu já tenho. Né? Você vê a situação. A gente pede um jogador, entra o Totti saiu hoje, entrou o Yuri muito bem. Isso a gente precisa. Ter qualificações nas posições. O Rodrigues vinha jogando comigo assim... todos os jogos, e o Vini vinha de lesão, só que o Vini vem crescendo bastante nos treinamentos, tá? E o que acontece? São características diferentes, né? O Vini me dá muita sustentação defensiva, ele é muito forte defensivamente, os duelos dele defensivo, ele não perde duelo defensivo, a bola aérea dele é muito boa, então essa parte defensiva, o Vini me entrega muito, né? E ele tem uma relevância, ele consegue pisar com força no último terço. Só que a característica do Rodrigues, construção média do Rodrigues é maior. Né? O Rodrigues tem uma construção média de segundo terço maior. Então, assim, são características diferentes que eu também precisava dar uma sequência no Vini para eu entender o que o Rodrigues me entregou, o que o Vini pode me entregar, para que eu venha precisar tomar uma decisão. Que nem ele falei, nós temos uma base, pontualmente a gente pode trocar uma peça aqui, testar outra ali, tá, para a sequência do campeonato, e o Vini respondeu muito bem nos treinamentos, como o João Pedro vem respondendo muito bem nos treinamentos, entrou bem na minha visão no último jogo, hoje ele também entrou, ele tem respondido bem nos treinos, então assim, o treinamento da semana fala muito do que eu vou fazer para frente. Tudo bem, né, Marcelo? Boa noite. Tudo bem, com mais uma vitória, tá tudo bem, né? Evidentemente. Após o jogo do Central, você falou muito sobre criar casca para encarar um mata-mata. Está caminhando do jeito que você quer, nesse quesito de ganhar casca, adquirir essa casca para encarar um mata-mata? Santa Cruz está pronto para encarar esse campeonato diferente que é o mata-mata daqui para frente? Sim, até a derrota contra o Ferroviário, cara, perder é sempre ruim. Mas até da derrota você tira lições, né? E a derrota para o Ferroviário foi uma derrota também que nos ajuda a ter essa casca. Porque era a primeira vez que a gente tinha perdido na competição. E como é que vai ser o comportamento? O meu eu sei, porque eu estou muito tempo nisso. Mas como é que vai ser o comportamento de um novo grupo que eu estou chegando, a gente não tinha tido derrota, e aí como é que vai ser o comportamento do vestiário, como é que da reapresentação, da semana, como é que vai ser o comportamento do meu departamento de futebol para com os jogadores, a reação. Então isso faz criar essa casca que eu estou te dizendo. E o Santa Cruz... no caminhar dessa fase de grupo, está criando essa casca, está
tendo adversidades, como a gente teve aí de perder esse último jogo que a gente tem dificuldade, às vezes até o adversário em momentos é melhor que a gente vai lá e vence, outros que a gente joga muito bem e não consegue o placar que a gente quer, e aí vai criando, porque é uma competição curta com um grupo muito novo. Se você pegar o grupo do estadual para o grupo do Campeonato Brasileiro, houve modificações de peças. Então, assim, você está trocando pneu com o carro andando, você está organizando uma nova equipe, uma nova competição em andamento, né? Então, assim, eu vou falar para você, se a gente hoje, com esse grupo, se eu estivesse disputando uma competição de ponto corrido, eu te garanto que a chance da gente subir era muito grande. Só que a gente vai pegar agora 3 mata-matas. Então, mata-mata, todos vocês sabem que é uma nova competição a cada mata-mata. Mas esse grupo que eu tenho hoje, se tivesse uma competição de ponto corrido, eu cravava que a gente ia subir. Eu cravava, não tenho medo de colocar minha cara, não. Esse grupo aí. Só que mata-mata, você tem algumas anuências dentro de alguns jogos que pode, né, ser uma rota diferente. Mas estamos preparados para tudo que nós vamos enfrentar daqui para frente. É isso, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez eu peço, hein? Dá um like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal, ative os sininhos para as notificações, fique por dentro das notícias do Santa Cruz diariamente nas nossas redes sociais. Você pode ser membro aqui com notícias exclusivas e quentinhas no nosso canal no YouTube. Tá legal, galera? Valeu, até a próxima. Parabéns, Tricolor!